Você não pode ser o tipo de pessoa que se move com números. Ah, não, mas é isso aqui, ó, tá todo mundo fazendo, tá todo mundo indo. A maioria das pessoas que eu conheço, não. Viva de acordo com o que você já alcançou da palavra de Deus. Entendeu algo? Aplica. Percebeu algo? Faça. E não é nem só fazer, já desde o pensamento. Isso aqui não é bom pensar. Tem coisa que eu não vou tolerar mais. Eu estava deixando, sabe? Eu não colocava força. Mesmo sabendo, conhecendo, não. Eu vou seguir de glória em glória. Eu vou seguir de vitória em vitória. Eu vou agradar a Deus. Feche seus olhos, coloque as mãos no seu coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Estão ligadas às suas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. Diga, o Senhor tem para mim e está trabalhando o odre que eu sou, num odre novo, para receber o vinho novo. Esse é o melhor tempo da minha vida. Amém? Pode sentar, por gentileza. E para que seja o melhor tempo da sua vida, você precisa viver de acordo com o que já alcançou. De acordo com a obra que o Senhor já fez. É uma palavra que nós temos pregado com uma certa continuidade, né? Vivam de acordo com o que vocês já alcançaram. Esses dias eu ainda falava para uma pessoa, né? A gente tem que tomar cuidado para que a gente não se acostume a não ter credibilidade e que principalmente as pessoas do nosso círculo íntimo, as pessoas do nosso convívio doméstico. Então, doméstico não entenda pela sua casa, mas doméstico entenda pelos 2 lugares onde você mais passa tempo. 2. Porque tem um lugar, por exemplo, tem gente que passa mais tempo, em primeiro lugar, no trabalho. 8 horas no mínimo. Depois do trabalho, passa mais tempo na igreja. A pessoa, tem gente que cedo, sai de casa cedo, vem para a igreja. Aí fica até um determinado horário, vai para o trabalho. Até almoça na igreja, eu lembro, na Taquari tinha várias pessoas nesse contexto. A pessoa vai para o trabalho, aí sai do trabalho, volta para a igreja, fica até a igreja fechar e volta para casa só para dormir. Então, quer dizer, o tempo que a gente passa dormindo, a gente não interage com pessoas. Então, esse tempo dormindo não conta. O tempo que conta é o tempo que você passa acordado. Então, cuidado para não se acostumar com a falta da credibilidade nos seus lugares, onde há um círculo íntimo,
onde você tem um convívio doméstico com pessoas. E o que é isso? Isso tem tudo a ver com a palavra de hoje. Às vezes nós nos habituamos a ser aquela pessoa que a gente, assim, movido por uma palavra, movido por um culto, movido por um trabalho que é feito na igreja, e pode ser qualquer trabalho, pode ser um programa. Você pode ouvir o programa da bispa e ouvir uma história que te sensibiliza. Você ouviu, olha que coisa, essa pessoa que a bispa falou hoje, que mandou uma mensagem para ela, essa pessoa que ela contou lá o caso, que aconteceu isso com ela, eu também quero ser essa pessoa. Eu ainda vou mandar uma mensagem, um testemunho para ela de que vai ser assim na minha vida. Eu também vou mudar, eu também vou viver isso. Eu também vou, assim, ter tal situação. Amém, amém. Eu concordo com você agora, em nome de Jesus. E aí você fala assim, ó, eu vou mudar isso aqui. Ó, a partir de agora, eu não faço mais isso. A partir de hoje, vou só fazer assim. Ó, não sai mais da minha boca tal palavra. Ó, a partir de agora, eu vou organizar essa parte da minha vida e vou fazer dessa forma, desse jeito. E aí, aquele primeiro dia, a sua vigilância é 100%. Você vigia seus pensamentos já. Você começa a pensar um pouquinho fora do planejar. Opa, não, me comprometi. Não vou nem alimentar esse pensamento. Acontece algo ali que já é aquele início de sempre de você fazer errado. Você faz igual Eliseu, foco irresistível. Começa a surgir um assunto daquilo, você já, não vamos falar disso, ó, não vou fazer parte disso, estou fora. Muito bom. Aí vem o segundo dia. O rigor já não é extremo. E você já começa no pensamento flertar com aquilo que diz que não mais faria. Que você não ia mais agir daquela maneira, que você ia agora ter outra atitude, outra postura. Mas assim, fraqueja no pensamento, mas não cede ainda com a boca, e fisicamente você está ali firme ainda. Aí vem o terceiro dia. Aí tem aqueles momentos que você fraqueja no pensamento e aí acaba falando, porque a boca fala do que já está cheio o coração. Então você acaba em alguns momentos falando, eu vou fazer isso. O que você já disse. O que quando você ouviu ali aquela palavra, aquela direção, você disse, não faço mais, não sou mais assim, não tenho mais essa atitude, não vou agir mais desse jeito. Isso aqui agora eu já mudei, isso aqui agora Deus já mudou a minha vida. Aí passa do terceiro dia, em vez de você ter lutado, ter se apegado a uma palavra, porque se a gente se apega a si mesmo, ninguém é tão bom a ponto de sozinho, sem uma ajuda extra, sem uma força superior, ninguém vence. A vitória que vence o mundo é a fé. Não é a força de vontade. Não é a autodeterminação, mas é a fé. E não é para ter fé em si mesmo, é para ter fé em Deus, é para ter fé na palavra de Deus. Então aí você vê aquela pessoa no quarto dia, ela que já pensou, já falou, acaba cedendo no corpo.
acaba vendo algo com os olhos, acaba tocando algo com as mãos, acaba tendo aquela postura de deixar algo que ela não devia ter parado de fazer, acaba voltando atrás numa decisão que já tinha sido tomada, de algo ser extinto da vida, de ser tirado da vida, que ela agora volta a fazer. Ah, mas é só agora, sabe? Ela primeiro acreditava que aquilo era necessário, agora ela acha que não é bem assim. Então ela faz porque ela pensa, não, vai ser só agora essa vez, mas eu tenho controle, e ela acaba voltando a fazer da mesma maneira e não muda de vida. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios 9, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Não é para correr. Se você acordou hoje, nessa segunda-feira, para correr, no final do dia você está parado, você não está nem andando. É desse jeito. A gente não pode pensar em menos. A gente tem que pensar em mais. Você tem que pensar em sobrar para atingir. Se você pensa em fazer alguma coisa, você nem chega. Você nem conclui a prova. Sabe, eu vou tentar, fracassou. Não, eu vou ver o que eu faço. Não começa, nem sai do lugar. Ah, eu vou fazer alguma coisa. Não vai dar certo. Agora, eu vou chegar lá, eu vou dar tudo que eu tenho que dar. Eu vou me esforçar ao máximo, não, eu vou entregar tudo. Se eu tiver que me sacrificar, eu vou me sacrificar. Eu vou me dedicar. Eu vou mudar. Eu já mudei. Eu falo comigo. Eu falo para mim. Eu não deixo eu me acomodar. Eu não me acomodo. Eu pego a Bíblia, eu levo comigo. Eu deixo escrito lá um versículo que vai me levantar quando eu começar a cansar. Eu vou mudar as minhas companhias. É o que eu falei. De repente, você já mantém o seu círculo íntimo e o seu convívio doméstico com pessoas que já se acostumaram com a sua perda de credibilidade. E isso é terrível. O que é isso? De repente você ouviu, já está falando, mas o que é isso? Tem gente que já se acostumou, que você é aquela pessoa que fala, que promete, que diz que vai fazer, que é a pessoa cheia dos planos. Não, eu vou fazer isso. Não, vamos fazer assim. Não, eu vou fazer tal coisa. Não, eu vou resolver. Mas não resolve, não faz, não atende, não consegue. Então, a pior coisa que tem é quando você está rodeado de pessoas que não acreditam em você. Sabe por quê? Porque essas pessoas, elas veem você falando uma coisa, elas veem você se comprometendo com algo, elas veem você assumindo um compromisso e elas não contam com você para aquilo. E isso é o motivo de alguns casamentos estarem assim fracassados. Sabe, do marido não contar com a esposa para algumas coisas. Por quê? Porque sabe que ela não vai fazer. De filhos. Filhos não contarem com os pais. Filhos não contarem com os pais para algumas coisas. Porque não acreditam que os pais vão cumprir, que os pais vão fazer, que os pais eles vão satisfazer algo. Por quê? Porque antes, várias vezes já eles, não, eu vou fazer isso. Eu vou estar em tal lugar. Não, eu vou te entregar isso. Não, eu vou te ajudar. Ah, eu vou comprar.
nós vamos fazer tal programa tal dia, nós vamos fazer, na nossa casa não entra mais isso, e depois entrou. De repente você tem no seu cônjuge coisas que essa pessoa fala, mas não cumpre. Então você já sabe, você não conta mais com ela. Isso pode acontecer no trabalho, isso pode acontecer na igreja. Tem coisas na igreja que não importa a quantidade, não importa circunstâncias. Se a gente falar, aquilo vai ser. Tirando situações que aí seriam negligências e imprudências. Mas uma vez que a gente se compromete para não acontecer algo que é de força maior. Então, teve uma situação de força maior. Então, a gente vai, como acontece às vezes, aconteceu isso, por exemplo, temos um evento externo marcado num lugar ao ar livre, aí vem uma tempestade que vai colocar a saúde de todo mundo em risco. Eu tenho controle da tempestade? Não. Então, a tempestade é algo que eu não posso mudar. Posso mudar a tempestade? Não. Então, teve uma tempestade, não vai ter isso lá em tal lugar que é descoberto por conta da tempestade. Mas não tendo a tempestade, com 1, com 2, com 50, com 300, vai ter do mesmo jeito. Está entendendo? Então, porque aí não tem nada que influencia. Culto. Tem um culto marcado. Se vierem 100 pessoas, se vierem 200, ou se não vier nenhuma, o que vai acontecer? Vai ter o culto. Porque não tem algo que impeça daquele culto acontecer. Temos um compromisso marcado. Não tem nada? Vai ter. Porque você já pensou uma pessoa ficar pensando, né? Quantas vezes eu lembro de estar em igreja, em vários lugares, de chegar uma pessoa para um culto, e ela perguntar, a pessoa veio para o culto, e a pessoa fala assim, vai ter o culto? Claro, por que não teria? Não, porque só vim eu, mas você não é uma pessoa? Não é importante? Sim, então, se você está aqui, vai ter o culto. Mas vai ter o culto para uma pessoa? Com certeza vai ter o culto para uma pessoa. A gente, às vezes, faz culto até 100 pessoas. 100 pessoas, não é com 100 pessoas. Imagina, então, para uma pessoa. Por quê? Porque é um compromisso. Então, a pessoa, igual esses casos que eu já citei, elas vinham, mesmo às vezes, depois da experiência primeira, elas sabiam, não, se eu for para a igreja vai ter culto. Porque eu ouvi que ainda que tenha só uma pessoa vai ter culto, ou seja, elas podiam confiar na igreja. Elas podiam confiar que naquele horário elas podiam se deslocarem, elas podiam se moverem, elas podiam fazerem aquele investimento, gastar o dinheiro, né? Saírem das suas casas se tivesse frio, se tivesse calor, se estivesse chovendo, porque ia ter o culto. Por quê? Porque a igreja, na sua maneira, no seu comprometimento, mostrou para elas, não importa, não é a quantidade, é um compromisso, eu vou cumprir. Na vida a gente tem que fazer assim. A gente tem que, aquilo que saiu da nossa boca, e a Bíblia diz, vivam de acordo com o que vocês já alcançaram. Você não pode aceitar entregar menos, fazer menos. Tem coisas que eu já ouvi e eu já entendi que aquilo não é bom. Não era bom como eu fazia, não era bom como eu pensava de mim, sobre mim, como eu julgava, como eu interpretava, como eu agia, como eu reagia. Então, agora eu vivo de acordo com o que eu já entendi.
Não faz nenhum sentido, não tem propósito, não é de Deus eu viver inferior ao que eu já alcancei. Que aí no mundo a gente pode chamar isso de honestidade intelectual. Uma das piores coisas que tem é quando você vê que uma pessoa não está sendo honesta intelectualmente. Você percebe isso em debates, você percebe isso em entrevistas, você percebe isso às vezes em situações que aquela pessoa está falando algo que é menor do que ela sabe, é menor do que ela já entendeu. Então ela está falando algo menor para ela fugir de uma resposta, para ela não ser pega em algo que ela negligenciou, que ela não fez, que ela não entregou, que ela não fez. Assumo o erro, ó, errei, falhei. Ó, isso aqui eu fui negligente, isso aqui não parei, não me debrucei sobre. Ah, fulano, por que você não viu isso aqui? Ah, não vi, esqueci. Passou, no dia não me atentei, mas não fala algo menor. Porque para quem conhece, sabe, para quem tem o conhecimento, é muito pior. E aí, se você é uma pessoa que você está convivendo com alguém que está vendo você prometer coisas, você até fazer ensaios de mudança, não, agora eu vou fazer diferente, vou tratar isso aqui diferente, essas expressões eu não falo mais, vou me disciplinar na minha parte de saúde, vou comer melhor, vou agora estar mais com a Bíblia e não tanto com o celular, assistindo um monte de coisas que não me edificam, que não agregam, que não constroem, e de repente você sempre volta, faz da mesma forma, age do mesmo jeito, tem a mesma atitude, a mesma postura, e de repente as pessoas à sua volta, elas não te cobram mais. Elas não apontam mais para você, para aquilo que é bom. Isso comunica que essas pessoas não têm mais, elas não têm fé na sua credibilidade. E isso é triste. É triste isso. Sabe, e eu quero que você, cada um, pare e pense de cada pessoa que convive com você nos dois lugares onde você mais convive. Se é a casa e trabalho, se é a casa e a igreja, se é a casa e se é o trabalho e a igreja, se é um determinado lugar. De repente você é aquela pessoa que as pessoas já não te confrontam mais quando você age assim. Elas não te cobram mais. Elas não exigem mais de você, sabe, o correto. Sabe aquela expressão, fulano, você falou que ia fazer isso. Quando uma pessoa te cobra, a começar pela mais próxima de você, tua mãe te cobrar, teu marido te cobrar, tua esposa te cobrar, teu filho te cobrar, não ache isso ruim. Vamos nos comprometer agora, vamos dar um passo para nossa... Vamos dar um passo de gratidão e um passo agora de bênção? Vamos dar? Diga, eu não vou mais ver isso como um problema. O quê? Que alguém próximo te cobre uma melhoria, que alguém próximo cobre de você uma postura que você assumiu. Não, mas é ruim. Ah, eu falar e depois a pessoa ficar me cobrando. Não é ruim. Terrível é o contrário, essa pessoa vê que você fala e não faz, e ela não falar nada. Isso é terrível, isso não é ruim. Porque isso mostra e comunica para você. Silenciosamente isso te comunica que essa pessoa não acredita mais no que você fala. Por exemplo, você que hoje falou assim, ó, ontem,
Você falou para alguém: amanhã eu vou acordar 4 horas para a oração de Jabes. E aí você não acordou. Acordou às 7, aí 6h30, não sei, né? Para o culto agora, das 7. Mas falou que ia acordar para a oração de Jabes. E de repente, teu cônjuge, teu pai, teu filho, teu amigo, sei lá quem, te cobrou. Você falou que você ia acordar às 4h30, você falou que você ia acordar 4 horas. Agradeça por isso. Ah, você falou que ia acordar às 5, você falou, sei lá o horário. Você falou que você ia fazer tal coisa. Ah, você falou que você ia fazer meu café. Você falou que você ia fazer uma caminhada hoje, antes do culto. Você falou que você ia fazer tal coisa. Alguém te cobrou hoje algo? 7h30 da manhã agora, hein? Alguém já te cobrou hoje algo? Pega agora, dá assim, ó, eu faço questão que você agora, você diga para Deus: glória a Deus pela vida de tal pessoa. Senhor, obrigado. Você vai dizer, mas por quê? Porque tem alguém que se importa com você e melhor, tem alguém que ainda acredita em você. E se te cobrou é para não perder essa fé, para não perder a credibilidade que você tem para ela. Porque quando uma pessoa não tem mais credibilidade para outra, ela cobra? Sim ou não? Não. Ela lida com aquilo não contando com aquela pessoa. Não contando com aquela pessoa na igreja, não contando com aquela pessoa para tarefas, não contando com aquela pessoa para compromissos, não considerando o que aquela pessoa fala quando ela diz algo, quando ela assume algo. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Para não ter sido alguém que teve capacidade, condição, acesso, potencial e ser igual ao Brasil, o eterno país do futuro. Sabe, o Brasil é o país do futuro. O Brasil tem terra, o Brasil tem energia, o Brasil tem gente que tem uma capacidade de superação, mas nunca é do presente. Por quê? Aí tem um monte de motivo. Não, eu não posso ser assim, eu não posso ser uma pessoa que as pessoas que estão à minha volta não acreditam no que eu falo. Porque eu não acreditei no que eu falei. Você sabe por que as pessoas, com o tempo, elas passam a não acreditar no que nós falamos? Porque nós não acreditamos no que nós falamos. Não nos levamos a sério. Você tem que tomar cuidado com o que você vê, assiste, ouve. Porque essa é uma expressão que se direto você ouve, não se leve tão a sério. Não se leve tão a sério. Não se leve tão a sério. Olha, uma vez ou outra você não ficar ali se punindo, né? Ah, errei, não era para ser assim. Tudo bem, mas você tem que se levar a sério, sim. Tem momentos que a gente precisa de uma autocobrança agressiva. Ei, que ponto que eu cheguei? Que situação que é essa? O que eu estou tratando como normal para mim e não pode ser normal? Onde que eu me perdi que isso aqui agora para mim é um padrão e não é padrão isso aqui? Isso é bom, isso não é ruim não. Ah, porque eu fico me culpando. Não é se culpar, é se cobrar. E se você se cobra e aquilo te causa efeito, você muda. Você sai do lugar em que estava acomodado, aquele lugar que para você era um lugar confortável. Opa, não posso ficar assim, não aceito isso.
Não vou viver assim, não é essa vida que Deus tem para mim. Eu estou desconectado da realidade de Deus. Eu me conectei a outra realidade, a realidade do mundo, a realidade dessa era. Então eu estou conectado ao Deus dessa era. Do que eu falo mais? Quais assuntos estão latentes na minha mente? Não é o que eu converso, tem gente que não conversa muito. Tem gente que não tem muito contato com pessoas, mas o que está a tua mente, ela está na maior parte do tempo pensando. Qual assunto você pensa a maior parte do tempo? Você lembra do quê? De um versículo? Quando você tem uma melodia na cabeça, que melodia que é? Um louvor? Qual assunto que você fica ali ruminando parte do dia, que você está ali pensando naquilo, reflexivo, você está ali, refletindo naquilo, opa, isso aqui é verdade, é assim mesmo, preciso trabalhar nesse ponto, tem essa situação aqui que eu preciso colocar mais força, ou não, ou você é uma pessoa que a tua mente, ela orbita algo secular, ou você está triste porque teu time perdeu, ou você está mais animado porque teu time ganhou, você está aí, não vê a hora de você pegar o celular para entrar no aplicativo de compra, porque você está aí na tua mente com o assunto do que você vai comprar, que hora que o teu cartão agora, terminou o mês passado, daqui a pouco o cartão vai, né, como é que fala? Vai virar, né? Agora você vai pagar a conta para que dia, que hora que você vai liberar o limite do teu cartão para você fazer aquela comprinha lá, né? No aplicativo de compra lá, e tem que ser aquele que entrega no mesmo dia, no máximo no dia seguinte, porque a hora que eu comprar lá, eu vou ficar acompanhando o rastreio dele para ver até o minuto que vai chegar. Qual assunto que você está na tua mente? É uma pessoa? O que alguém fez, não fez, falou, não falou, deu, não deu, te entregou mais do que você achava, menos do que você achava. E o Espírito Santo? Que lugar ocupa na sua vida? E Deus, a palavra de Deus? Você tem um versículo, que é o versículo do teu dia? Não é o versículo, aquele versículo automático que a Bíblia, o aplicativo da Bíblia te entrega. Não, é aquele versículo, por exemplo, ontem, que você ouviu na entrega do jejum, ou você recebeu lá na abertura já, e que aquilo está fazendo você pensar e mudar. Verdade, aquilo ali que a bispa pregou, eu preciso colocar força nisso, eu preciso entender, ou melhor, já entendi ontem. Então agora é estabelecer. Porque outras vezes eu já entendi esse mesmo versículo, eu já tinha entendido essa mesma palavra, eu já tinha pegado esse espírito, mas eu não estabelecia esse padrão na minha vida. Você não pode viver como aquele exemplo que a Bíblia dá de quem ouve a palavra, e é como a pessoa que olha no espelho, vê a sua face, e quando vira, esqueceu como é a sua aparência. Esqueceu da sua imagem. Aqui em Apocalipse 2:18 está escrito assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Olha, aqui o anjo da igreja, que era o pastor da igreja, que era uma pessoa que tinha responsabilidade
autoridade, liderança, então cabia a ele exercer ou não. Isso aqui eu deixo. Isso aqui eu não permito. Isso aqui pode na minha igreja, pode aos meus liderados. Isso aqui não pode, eu não aceito, isso aqui eu não tolero. Num ponto, ele avançou. Hoje, suas obras são melhores do que eram no princípio. Quer dizer, melhorou. Mas tem um ponto aqui que está sendo permitido, tem um ponto que está sendo tolerado, tem um ponto que o Senhor não falou, eu sei que você não sabe, então eu te ensino, não aceita, não. Você está tolerando. O que quer dizer tolerar? Eu sei, mas eu deixo. Eu entendo, mas eu permito. E a palavra do Senhor hoje, ela está dizendo, tem coisas que você não pode mais continuar como estão. E inclusive aceitar, se você teve esse choque de que a tua palavra hoje não é uma palavra que as pessoas elas acreditam, você não é do grupo que você faz parte, você não é na tua casa, você não é em cada lugar, você não é aquela pessoa que as pessoas acreditam, você não pode aceitar viver assim. Eu falo e fica por isso mesmo. Eu falo e todo mundo sabe que não é bem assim. As pessoas, tudo que eu falo já vem com uma dose extra de diluição. Isso não é vida. Isso não é vida de alguém que teme a Deus. Porque uma pessoa que teme a Deus, a vida dela está alinhada, a vida dela tem a ver com a obediência dela. Então, eu não posso ser uma pessoa, em 2 João 1,6 está escrito assim, e este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Efésios 4,14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem? Cristo. Você sabe onde que eu pego esse versículo muitas vezes? Desculpas. Você já reparou que desculpa é coisa de criança? Esses dias eu peguei a Linda ainda, né? Tinha uma situação que estava ali extrapolando. Falei, filho, isso aqui não está bom. Mas é... E na hora que eu vi ela fazendo, eu falei assim, você já leu a Bíblia hoje? Não. Não, mas a minha Bíblia não está aqui. Eu deixei minha Bíblia na igreja, por isso que eu não li. Eu falei assim, de quem que é a Bíblia? Minha. Falei, quem que esqueceu? Eu. Falei, então não vale essa desculpa. Falei, se é sua, você devia ter pego. Aí dei exemplo, você não esqueceu isso, você não esqueceu aquilo. Por quê? Porque isso importou mais para você do que a sua Bíblia. E eu cada situação que eu peguei no mesmo dia, fui cortando. Falei, não, você não pode se acostumar a dar desculpa cada vez que você for corrigida. Receba com humildade e se comprometa internamente, você com você. Que da próxima vez você não vai ouvir mais isso que você está ouvindo, a correção, porque você vai fazer diferente. Não prometa. Se comprometa. É com você mesmo, não é comigo. Você não tem que prometer para mim. Eu nem quero que você prometa algo para mim. Eu quero que isso não seja mais um assunto de nós lidarmos. Então, você tem que ouvir isso, tem que te incomodar. Mas te incomodar a nível de você não fazer de novo. Falei, porque se eu te corrigir 1, 2, 3, você quer que eu fique toda hora te lembrando? Ela falou, não. Eu falei, então,
Mas se eu não acreditar que você vai fazer sozinho, eu vou ter que ficar te incomodando. Então, você quer que eu acredite em você? Quero. Eu falei, então faça. Criança dá desculpas, porque criança deixa que qualquer coisa altere a sua vida. Que é o que está escrito aqui, ó. Não sejamos como crianças levadas de um lado para outro pelas ondas. Ah, hoje está frio, não fiz isso porque está frio. Ah, hoje está calor, não fiz isso porque está calor. Ah, hoje tal pessoa está aqui. Coisa de criança. A circunstância, coisa de criança. O adulto, ele quando tem que fazer uma coisa, ele faz. A criança não, a criança dá desculpa. Criança fala demais, porque criança não tem noção. Criança não tem sensatez. Criança não tem condições de calcular tudo que está à sua volta. Por quê? Porque a criança sabe, no final das contas, tem um adulto que garante as coisas para mim. E eu não posso viver como criança. Você é um adulto? Não, mas eu tenho alguém que é líder, eu tenho o meu marido, eu tenho o meu pai ainda, eu moro com os meus pais, aí eu tenho um amigo que ele é super responsável. Legal. Mas onde você está, você tem que ter atitude de adulto. A Bíblia diz que tudo aquilo que vier à tua mão para você fazer, faça e faça como? Com toda a sua força. Se é possível você calcular, calcule e entregue o teu melhor. Não, mas alguém já vai fazer, melhor sobrar do que faltar. É ou não é? Melhor sobrar do que faltar. Mas faça isso primeiro com a tua consciência. Ninguém pode te cobrar mais do que você mesmo. Opa, me comprometi com tal situação. Ninguém, pode ter certeza uma coisa. Nada me deixa mais frustrado. Quando uma pessoa me cobra, não me frustra tanto quando eu vejo que eu errei. Não é o que uma pessoa me fala que, isso aqui está errado, isso aqui não foi bom. É quando eu vejo que eu errei. Quando eu não tem igual. A pessoa pode não falar nada para mim, mas não ter uma palavra. Você fala, quando você sabe, aquilo já é suficiente. Porque eu não vou me acostumar com um padrão onde a coisa errada é normal, onde a falta da entrega de tudo que eu podia ter entregado se torna comum, onde mínimo é o padrão. Não é só isso aqui. Tá bom. Sabe aquelas expressões que a gente usa para se enganar? É melhor do que nada. Não, preparo é melhor do que pouco. Não, muito é melhor do que pouco. Excelente é melhor do que bom. E por que que hoje, muitos dentro de igrejas estão vivendo um padrão mais baixo até do que quando estavam no mundo? Olha aqui, Esse versículo aqui, esse versículo parece que ele foi escrito ontem. Não parece que a Bíblia é de séculos atrás. Olha isso aqui, Judas 1:3. Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo,
infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios. Transformam, olha isso aqui, ó. Transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Eu vou me pegar nessa parte aqui, ó. Transformam a graça de nosso Deus em libertinagem. Troca a palavra libertinagem por comodismo. Sabe essa expressão que a gente prega às vezes da hipergraça? Você vai num lugar, tudo é assim, ó. Tudo é para massagear egos, são trabalhos emocionais. O que você vê muito hoje? Você vê igrejas, você vê trabalhos. Primeiro que igreja está virando entretenimento. Igreja tem virado, né? Aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, igrejas brasileiras, a maioria esmagadora é ponto de entretenimento. Lugares onde as pessoas vão, se emocionam mais do que num filme, choram, tem alguns momentos, né, é um entretenimento. E nada fora da igreja acontece por meio da igreja, por meio do que elas viram, por meio do que elas ouviram. Não são confrontadas. Não são levadas a uma reflexão. Não são implodidas de dentro para fora, para que fiquem inconformadas, desconfortáveis, insatisfeitas com a vida e principalmente com a maneira como estão tratando Deus e as coisas de Deus. E por quê? Porque elas não são ovelhas. Elas são clientes. Qual que é o slogan do século do cliente? Qual que é o slogan do século? Qual que é o novinho? É isso aí, ó. Qual que é o slogan do século? E não é só desse, não, é do passado também. O cliente tem sempre razão. Então, ó, não ofenda o cliente. Não magoe o cliente. Você consegue ver isso aqui na Bíblia? A gente consegue ver isso aqui na Bíblia? Hã? O membro está sempre certo, a ovelha está sempre certa. A ovelha está sempre certa? Para que uma ovelha precisa de pastor se ela já sabe o caminho, se ela está sempre certa? Para quê? Não, a gente não pode falar de tal assunto porque as pessoas elas não vão gostar e não vão voltar. Não, a gente não pode pregar aí pesado porque as pessoas, não, eu não posso falar de determinado assunto porque está todo mundo hoje falando, está todo mundo fazendo, está todo mundo hoje, né, eu não posso contrariar, eu não posso combater. Ah, mas o que é melhor? Pregar para meia dúzia uma palavra dura ou pregar para uma multidão a palavra de conforto? Melhor primeiro é ir para o céu. Melhor coisa é ir para o céu. E depois é melhor você pregar para pouco e saber que você está ajudando a levar para o céu, do que você estar igual num show. Se você for num show aí de uma banda famosa, não tem uma multidão? E aquilo significa alguma coisa com relação ao céu? Não. Quantidade nem sempre significa coisa boa. Eu acredito. Não tem essa base agora aqui exata e precisa. Mas eu acredito que tinha mais gente na crucificação de Jesus do que tinham nos maiores sermões
que ele fez. E não quer dizer que aquelas pessoas que viram Jesus sendo crucificados, que foram muito mais que o que elas estavam fazendo, foi bom para elas e foi algo agradável diante de Deus. Está entendendo? Então, eu acredito que tinha mais gente na crucificação de Jesus, aplaudindo, fazendo coro aos religiosos, crucifica ele, solta Barrabás. Eu acredito que tinha mais gente ali do que no Sermão da Montanha. Uma multidão, tanto que fala, né, para um governante ceder o Pilatos, que quando começou a hesitar, e a multidão, está escrito, e a multidão cobrava, não era pouca gente, né? Então, imagina ali, e não era uma quantidade normal de pessoas. Então, óbvio que quanto mais pessoas num culto, numa igreja, salvas, realmente esse é o objetivo. Mas número não nos leva a nada. O que nos leva é a verdade, é a palavra. Isso, inclusive, é uma coisa que tem que tocar você. Você não pode ser o tipo de pessoa que se move com números. Ah, não, mas isso aqui, ó, tá todo mundo fazendo, tá todo mundo indo. A maioria das pessoas que eu conheço, não. Viva de acordo com o que você já alcançou da palavra de Deus. Entendeu algo? Aplica. Percebeu algo? Faça. E não é nem só fazer, já desde o pensamento. Isso aqui não é bom pensar. Vai lá para Filipenses. Tem coisa que você pensou uma vida, porque você ouvia, porque você via, porque você convivia. Mas não louva a Deus, não é nobre, não é lícito, não é bom para nada, não é bom para a sua saúde, não é bom para a sua família, não é bom para o seu casamento, não é bom para as suas finanças, não é bom para a tua imagem. Elimina, já estabeleça, isso aqui eu não volto. Eu vou ser a pessoa diferente da igreja aqui de Tiatira. Tem coisa que eu não vou tolerar mais. Eu estava deixando, sabe? Eu não colocava força, mesmo sabendo, conhecendo, não. Eu vou seguir de glória em glória. Eu vou seguir de vitória em vitória. Eu vou agradar a Deus. Coloque-se em pé, por gentileza. Com as mãos no seu coração, com seus olhos fechados. Tomem cuidado com vocês mesmos, para que não percam o trabalho que já fizemos, mas recebam a recompensa completa. Por que receber só parte da recompensa? Por que pensar numa porção sendo que você pode ter a recompensa completa? A semana passada nós ouvimos a palavra sobre a fortaleza dos jebuseus. Será que tem coisas, eu não sei quantos anos você tem, 18, 20, 30, 40, 50, mas às vezes a gente pode estar tendo agora a revelação de Deus de tem coisa que há uma vida a gente faz errado. Que em algum momento a gente já pensou uma vez que seja, eu vou fazer isso aqui, não fez, e passou 10, 20, 30 anos. Sim. Esses dias eu ainda tive uma constatação, eu pensei, olha, isso aqui quando eu tinha 20 anos, eu pensei que devia ser de tal maneira, e eu não fiz.
Perdi quase 22 anos. E eu lembro do lugar que eu estava, eu não lembro do dia exato, mas eu lembro do lugar que eu estava, eu lembro de quem estava comigo esses dias ainda. Falei, olha, tal dia, tal época, né, com tal pessoa em tal lugar eu tive tal entendimento. E aquilo na hora mexeu comigo, eu não fiz nada com relação àquilo. Eu tinha 20 anos na época, que eu fui buscar, deixa eu ver quantos anos eu tinha nesse tempo. Quantos anos? Foi aí que eu estava com tal pessoa, então eu estava em tal lugar, eu estava há 20 anos. Falei, que coisa, olha, se eu tivesse feito isso lá, se eu tivesse ali colocado, não, isso aqui agora eu não volto, eu não faço menos do que isso agora. Meu Deus. Mas graças a Deus eu não estou morto. E eu posso colocar agora, isso aqui eu vou fazer daqui para frente. Sabe, tem coisas que às vezes a gente pensa assim, eu vou mudar. Eu já pensa muito, coloca o que dá agora, já faz. Não fica pensando em muito inatingível. Faz tudo que está ao seu alcance agora. O que está agora ao seu alcance. Uma leitura que está ao seu alcance. Uma palavra que está ao seu alcance. Sabe, a credibilidade que está ao seu alcance. Não adianta pensar. Mas está falando para a gente pensar tudo. Então pensa tudo que você tem acesso. Porque acesso traz mais acesso. Acesso, quando você acessa, você traz mais acesso. Se você pensa muito e não faz nada, você desanima. Não, é difícil, vai demorar. Não, eu vou ler 3 capítulos da Bíblia, mas eu tenho tempo de ler um, leia um. Quando você estiver lendo um, você leu mais rápido, você vai ler o segundo. Quantas pessoas que não leem 3 capítulos da Bíblia, leem 10, 15? Porque tiraram outras coisas que tomava tempo e não acrescentava nada e colocaram a Bíblia no lugar. Quantas pessoas que não, eu vou fazer o exercício tal, mas academia, mas é tal lugar, custa tal. A pessoa começou a fazer, tem vídeo que você pega aí, você faz com cadeira, você faz com a força do teu corpo, você faz na tua casa, você faz no caminho. E estão fazendo. Que começou a beber mais água do que bebia, começou a comer melhor, tirou uma refeição desnecessária, num horário desnecessário. Gente, começou a fazer a obra com o tempo e com o que pode. Eu estou sendo a coluna do lenço. Aqui. Aqui. Tem uma loja, né? Que quase tudo na loja, até dá para você ver aqui, Veja que quando uma pessoa quer ser coluna, ela não precisa ser rica. Ela precisa tomar atitude. Está aqui, dá para pegar daí ou não? Eles conseguem ver, olha aqui, Tem um negocinho escrito aqui, Se você consegue ver daí de onde você está escrito aí grandão 1 e pequenininho do lado 25. Quer dizer, 1,25. Né? Quer dizer, essa caixa de lenço custa 1,25. A pessoa pode ser a coluna do lenço. Sabe, não, mas eu vou ser a coluna do aluguel da igreja. Mas, se um valor é um carro, depende, não consegue pagar ainda milhares de dólares. Mas será que não dá para ela ser com 1,25 coluna do lenço? Mas é um só? De repente ela não consegue ser coluna de todos os lenços, mas de repente dá para ela ser coluna de um. Aquilo assim, um compromisso.
Toda vez eu vou passar lá em frente da loja, meu caminho, eu paro, vou lá e vou trazer. Tá entendendo? Já é uma coisa. Começa no lenço. Daqui a pouco ela está sendo do lenço, está sendo do papel higiênico, está sendo do... Como é que chama aquele de mão lá? O papel toalha. Daqui a pouco ela é a coluna de todo tipo de celulose que tem na igreja, né? Tudo que é celulose, eu sou a coluna. Papel é comigo. Eu comecei no papel, não é? Não é assim os materiais? Daqui a pouco vai para madeira. Daqui a pouco melhora. Daqui a pouco vai para o gesso. Daqui a pouco ela está sendo coluna do bronze. Daqui a pouco ela está sendo coluna da prata. E não vai demorar, ela está sendo coluna do ouro. Não é assim? Mas quantos que já foram tocados? Ó, faz isso. Ó, comece nesse culto, dá para você ir. Culto das 7, está aqui, ó. Aqui é 6. Você não consegue à noite, ó. Você está cansado, você não aproveita. Vai cedo, você acorda cedo, você está acordado esse horário já. Em vez de ficar vendo notícias, assistindo jornal, vendo vídeo bobo, em vez de você estar com teu organismo lento ainda, você demora mais a fazer as coisas. Pega e já vai. Viva de acordo com o que você já alcançou. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu oro, meu Pai, e peço que aqui o Senhor venha concluir a obra, meu Deus, que nós já começamos e não foi agora. Desde as 4 da manhã nós já estamos aqui, porque é algo que nós entendemos, que é bom. Que esse primeiro dia útil da semana nós precisamos começar assim, ativos, determinados, já, meu Deus, intencionados, sim, com a intenção certa, com a palavra certa, com a atitude certa, no lugar certo, envolvidos com as coisas certas. E eu oro para que o Senhor ajude cada um, meu Deus, que ouviu a tua palavra, a colocar força no que é espiritual, a agradar o Senhor, a não se conformar com a perda, com a falta, meu Deus, da credibilidade diante das pessoas com quem ela mais convive, de não agir com honestidade intelectual, com o que ela já sabe, com a palavra do Senhor que ela já conhece, dela não se conformar, meu Deus, com este mundo, mas como diz a tua palavra, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E o Senhor está dando condição para que o nosso entendimento seja transformado, para que o nosso entendimento seja, meu Deus, renovado, e seja renovado pela tua palavra, seja renovado pela verdade, jogando por terra todas as mentiras que nós recebemos, aprendemos, que cada uma delas, meu Deus, sejam jogadas por terra, e que o Senhor, meu Pai, nos ajude agora, a cada palavra que nós temos ouvido, recebido, ser aplicada, ser colocada, meu Deus, agora, em prática, que o Espírito Santo nos encha desse poder, que tenhamos no nosso interior a dinamite, essa força até explosiva que nós recebemos, meu Deus, para não perdermos um tempo, que seja o tempo do entendimento, meu Deus, já, meu Pai, acompanhado do tempo da palavra, do tempo da atitude, do tempo do passo sendo dado, do tempo, meu Deus, da decisão sendo tomada. Que o Senhor, meu Deus, olhe para nós, se agrade da nossa atitude, se agrade da nossa postura, e então nos abençoe grandemente. Eu entrego a vida de cada um, meu Deus, nas tuas mãos, e eu oro para que cada um receba essa unção, que receba poder, que seja abençoado,
Hoje é o dia que nós clamamos para que o Senhor levante pessoas para assumir, meu Pai, lugar, posição, para se colocar, meu Pai, como uma coluna, para se colocar como Eliaquim, que é aquele que o Senhor levanta e sustenta. E eu declaro que assim seja. Que pessoas sejam levantadas, meu Deus, para substituírem outras, em lugares, em posições especiais, diferenciados, para fazerem, meu Deus, a tua vontade, para acrescentarem a tua obra, para darem condições ao teu reino, para viverem, meu Deus, o chamado do Senhor. Eu peço unção, eu peço bênção, eu peço que o Senhor derrame, meu Deus, o teu poder e que cada um veja a diferença que faz viver, meu Deus, na fé, viver pela fé no Senhor e não abrir mão de nada do que tem recebido, como diz a tua palavra. Que não sejamos como o anjo da igreja de Tiatira, mas que cada oportunidade seja aproveitada, seja vivida, e que a resposta que o Senhor espera de nós seja dada, que o Senhor se agrade de nós e que possa e venha nos abençoar grandemente, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.